Gálatas 5, verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que instrui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semeia, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito do Espírito, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aleluia! Não vos enganeis, de Elohim não se zomba. Perdoa. Mas se tu fez algumas bobagens na vida, tu vai colher algumas coisas. E não adianta querer jogar pro colo dos outros o seu problema. Você tem que assumir o que fez. Primeiro ponto. Segundo ponto. Paga o preço sem reclamar. Sem choramingar. Ninguém mandou você fazer, você fez, pronto. É isso assim. Primeira coisa que tem que ser. Se Deus quiser tirar o fardo, ele tira. Se ele não quiser, dá glória. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não adianta. Você plantou e não quer colher? Ora. Agora, se tu planta bem, você vai colher o quê? E é aqui que tá a questão. Plantou bem, rapaz. Plantou bem, ora. Tu vai colher o quê? Vai colher coisas boas. E aqui tá a questão. Planta, 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 planta. Eu já vi pessoas com a vida toda estoporada, porque plantou. Só que ele tá vindo hoje dele, ele não tá vindo 20 anos atrás, ele tá vindo agora. Mas por que você não viu lá atrás, quando você tava fazendo aquilo? Hein? Deus te perdoou. Perdão é uma coisa. Não confunda consequências do teu pecado. E aqui o ponto é, quem peca menos, sofre menos. Entenda isso. E quando você é divertido e continua no erro, aí a coisa piora. Então vamos entender uma coisita. Quer bênção de Deus? Deuteronômio 28, rapaz. Se ouvides atentamente a voz do teu Deus, bendito será. Quando Corá, a terra engoliu ele, engoliu por quê? Porque ele plantou. Por que Sansão ficou cego? Foi esculachado, humilhado. Foi sair com uma filisteia, não assumiu seu papel de juiz, ficou cego, foi humilhado porque plantou. E aqui tá a questão, por que Israel foi pro cativeiro? Eu vejo uma mimizada. Sabe? Não, porque o Martinho Lutero, ele era antissemita. Oh, que interessante, é mesmo? Oh, que novidade, ele era antissemita. Não, porque Israel, por que Israel foi pro cativeiro? Hein? Fala pra mim, rapaz. Você acha que eu não conheço as escrituras? Vai botar na conta da Babilônia? Vai dizer que a culpa é dos romanos? Acorda, lê Deuteronômio 28. Eu não me conformo com o povo choramingando o preço das suas próprias ações. O meu povo foi perseguido. De Israel foi espalhado, foi parar na Alemanha, depois foi parar lá na Espanha, depois foi parar em Portugal, depois veio pro Brasil. Por quê? Por quê? Por quê? Não, porque o mundo odeia Israel. Ó, interessante, é verdade, é verdade. Você já leu Deuteronômio 28? Não adianta ficar só de lero-lero, rapaz. Vai ler a palavra. Se fordes fiel ao teu Deus, o teu inimigo fugirá por 7 caminhos. Isso está na Bíblia, irmãos. Especialmente Deuteronômio Devarim 28. Mas se fordes fiel a Deus,
o teu inimigo fugirá de vós. Mas, se não fores fiel ao teu Deus, você fugirá. Você está entendendo? Você está entendendo por que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, pintou e bordou? Você está entendendo por que os romanos, os gregos vieram e se instalaram? Você está entendendo? Por causa da desobediência de Israel. Então para de culpar os outros, porque não se arrepende, pede perdão a Deus. É só uma figura de linguagem. Eu não estou dizendo que as pessoas que odeiam Israel têm razão. Mas eu estou dizendo que se Israel fosse fiel, Israel não teria inimigos. É simples. Agora para de dar desculpa. Assuma a responsabilidade. Agora, não adianta eu ficar botando na conta dos outros a minha responsabilidade, o meu preço. É muito fácil. Não, porque Israel foi perseguidor, é verdade. Mas se fosse fiel, o inimigo teria fugido. Se fosse fiel, o inimigo teria fugido. O que Deus mostrou a Ezequiel no capítulo 8, irmão? As abominações que os sacerdotes faziam no oculto. Salomão brincou com as coisas de Deus. Edificou altares aos demônios. Você quer o quê? Que Deus fica olhando a bagunça? O que Deus fez? Dividiu as tribos. Culpe Salomão. Sim, senhor. Culpe Salomão, que fez altares a Axerá, a Moloque, a Baal. Vamos culpar quem? Salomão foi o causador da divisão das tribos, sim. Agora, tem um culpado? Tem. Assuma a responsabilidade, se arrependa, peça perdão a Deus, pague o preço do arrependimento. Por que o Cristo veio? Não, Cristo veio porque o Cristo é uma promessa que Deus perdoa o povo dele que se arrepende. Condicional. Se você for fiel a Deus, tu vai ser salvo. Mas se você ficar na brincadeira como os fariseus estavam, você vai pro lago de fogo. Então essa é a verdade. Semeia, colhe. Entende? Agora, o que está acontecendo nos tempos atuais? Não se fala mais isso. Hoje se fala uma maior mentirada. Deus não se importa mais com o seu pecado. Como se Deus tivesse legalizado o pecado. Irmão, vai ler a Bíblia. Para de ficar ouvindo historinha de pessoas sem Deus. O que diz no livro de Judas? Yehuda, irmão de Tiago. Deus não poupou os anjos que pecaram. Deus não poupou, diz lá na 2 Pedro. Não poupou os anjos que pecaram, antes precipitou-os, lançou-os no Tártaro. O Tártaro é debaixo do Hades. Mas por quê? Porque Deus é mau? Não. Eles violaram. Eles transgrediram. Eles não poderiam fazer o que eles fizeram. Não brinque com Deus. Deus matou 2 filhos de Arão por acender fogo estranho. Deus sentenciou a casa de Eli. Deus matou um homem por tocar na arca. Ah, mas isso é Antigo Testamento, rapaz, vai ler a Bíblia. Parece que você não tem Bíblia dentro de casa. Capítulo 5 de Atos. Deus matou um casal por causa de uma mentira. Tá, você conhece Bíblia ainda? Como que você diz que é cristão, rapaz, não lê a Bíblia? Não, porque tudo que faz... Não, porque tá no Antigo Testamento. Não, porque tá no Antigo Testamento. Você tá achando que Deus tem 2 caráter? Que Deus muda de opinião? O fato dele perdoar é porque o indivíduo se arrependeu. Mas o que eu quero dizer aqui hoje? Plantar na carne. Versos anteriores, no capítulo 5, verso 19, Paulo vai falar das obras da carne e das obras do Espírito. Aí tem pessoas que dizem que não precisa ter obra, não.
Vai nessa brincadeira tua, vai. Vai brincando. Vai brincando de ser crente, pra onde você vai? Não vai ter outro lugar pra quem brinca. Vai ser pro fogo. Você pode ser filho de judeu, você pode ser sefaradi, não interessa de onde você é, rapaz. Se tu brincar com Deus, você e todo mundo que brincar vai perecer. É fato.